Olá, meus irmãos, a paz de Jesus a todos, uma ótima noite a cada um de vocês. Hoje nós vamos fazer o nosso estudo bíblico e começarmos mais um livro da Bíblia, mais um livro do Antigo Testamento. Já é o nosso quarto livro que vamos começar agora, que é o livro do profeta Jonas. É claro que eu fiz a opção de fazermos um estudo bíblico agora do Antigo Testamento com livros pequenos, né? Então, por exemplo, o livro do Abdias, do profeta Abdias, é um capítulo apenas. Mas é bom que a gente vai como que vencendo os nossos objetivos. Isso é muito importante para nós, para que a gente possa aos poucos depois enfrentar os grandes livros, como por exemplo o livro do Gênesis, que vai durar aí 50 dias. Né? Então, hoje nós vamos adentrar no livro do profeta Jonas. É um livro maravilhoso. Jonas é um profeta que foge, né? Foge da vontade de Deus, né? Eu fiz aqui mais ou menos uma listinha aqui, né? Aqui nós vamos contemplar mais ou menos as apresentações desses profetas na Bíblia, né? E Jonas ele vai trazer realmente uma experiência única de anúncio do Evangelho, né? Um convite à conversão, e de fato o povo se converte. O livro do profeta Jonas é muito bonito, simples, direto e concreto. Vamos juntos então? Pega aí a tua Bíblia, a tua caneta e vamos fazer nosso estudo bíblico do livro do profeta Jonas. Quem sabe hoje nós podemos... são 4 capítulos do profeta Jonas, mas são capítulos muito pequenos e certamente dá para a gente conseguir, vamos ver se dá certo, fazer o capítulo 1 e 2 nesses 15 minutos, tá bom? Então pega a tua Bíblia e vamos juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, envia o teu Espírito sobre nós, derrama a tua força, queremos experimentar a tua graça, dá-nos a graça de sermos santos. Amém. Versículo 1. A palavra de Yahvé foi dirigida a Jonas, filho de Amate. Levanta-te, vai a Nínive, a grande cidade, e anuncia contra ela que a sua maldade chegou até mim. Algo concreto. Deus então chama aquele homem. A gente não sabe se ele era um homem, como eu já costumo dizer, pronto, eloquente, capacitado. Não, Deus escolheu Jonas, assim como ele pode escolher a mim e a você, para profetizarmos, para sermos profetas, né? Para anunciar a boa nova ou denunciar o pecado, para confortar ou para convidar à conversão, né? E muitas vezes o convite à conversão é justamente isso. Vai e anuncia contra ela que a sua maldade chegou até mim. Ou seja, olha, a maldade daquela grande cidade de Nínive. Se nós olharmos hoje, quando a gente olha assim, a maldade das nossas cidades aqui no Brasil, de forma muito especial das grandes cidades, Rio de Janeiro, por exemplo, chegou aos ouvidos de Deus, né? Feitiçarias, macumbarias, prostituição, adultérios, roubos, drogas, morte, chacinas, falcatruas, né? Tudo isso chegou aos ouvidos de Deus. Então, essa experiência, né? E que também hoje nas nossas cidades muitas vezes chega ao ouvido de Deus, né? Infelizmente, a nossa maldade. E Jonas levantou-se para fugir para Tarsis. Então, ao invés de Jonas ir para Nínive, assumir essa missão, ele foi para Tarsis. Tarsis, minha gente, representava aos olhos dos hebreus o fim do mundo. Era uma cidade tão longe que representava o fim do mundo. Então, Jonas, ele foge, ele subtrai da sua missão, né, fugindo para o lugar mais longe possível. Ele quer fugir da sua missão. Talvez porque já levou muita pancada na cabeça. Talvez porque foi perseguido. Talvez porque não se achava capaz. Né? Pode ser que isso aconteça, como Moisés, que não se achava capaz de ser o profeta, de ser o patriarca, como Elias e Eliseu, que foram tão perseguidos, né? que queriam até desistir. Talvez Jonas tenha sido ou tão perseguido, ou tão incompreendido, ou
incapaz. E ele quis fugir, né? Quis fugir e foi para Tarsis, para longe da face de Deus. A palavra de Deus diz aqui: e Jonas levantou-se para fugir para Tarsis, para longe da face de Deus. Então, fugir para Tarsis, para os confins do tempo, é ir para longe da face de Deus. É se afastar de Deus. Quando nós fazemos isso sem pecar, ou seja, quando nós queremos fugir da nossa missão, tudo bem. Mas o grande problema é quando a gente se afasta da face de Deus por causa dos nossos pecados. Né? Por causa do nosso pecado. Porque o nosso pecado nos afasta de Deus. Nos afasta de Deus. Versículo 3. Ele desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou para ir com eles para Tarsis, para longe da face de Yahvé. Mais uma vez repete aqui o autor, né? Para longe da face de Yahvé. Não queira fugir para longe da face do Senhor. Ele desceu para Jope. Jope até hoje existe lá essa cidade chamada Jope ou Jafa. Ali onde também Pedro vai e cura aquela mulher também, ressuscita aquela mulher, né? Naquela região, onde ele estava ali naquela região e Cornélio mandou ir até lá. Então, Jope fica ali no mar Mediterrâneo, é um lugar lindo, uma praia belíssima, né? No mar Mediterrâneo, em Israel. Eu já tive a oportunidade de ir algumas vezes lá. Bem, ele fugiu da face de Deus. Versículo 4. Mas Yahvé lançou sobre o mar um vento violento, e houve no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de naufragar. Então, uma grande tempestade. Uma grande tempestade que foi provocada por Deus, né? Porque ele queria trazer Jonas de volta à sua face, à sua presença. Quantos problemas nós vivemos, quantas tempestades nós passamos, quantas tribulações nós enfrentamos, permitidas por Deus, provocadas por Deus, para que Deus realize aquilo que ele fez com Jonas, que ele nos traga de volta a sua presença, a sua intimidade. Então, as tribulações, os sofrimentos, meus queridos irmãos, é como essa tempestade uma grande tempestade que foi sobre o mar, enquanto Jonas estava fugindo para longe da face de Deus. Deus envia essa tempestade, essa dificuldade, para que ele se converta, para que ele volte para Deus. Gente, as tempestades da nossa vida são os momentos ímpares que Deus nos dá para que a gente volte para Ele, para que a gente volte para a sua face, para que a gente volte para Ele. Os marinheiros tiveram medo e começaram a gritar, cada um ao seu Deus. Ou seja, ali existiam vários tipos de marinheiros pagãos, cada um com seus deuses, né? E eles lançaram ao mar a carga para aliviar o navio. Jonas, porém, havia descido para o fundo do navio e tinha se deitado e dormia profundamente. Veja, um cara que confia em Deus. Um cara que talvez confia, mas ao mesmo tempo sabe, olha, isso é por minha causa mesmo. Então eu vou dormir. Vou dormir porque se o navio afundar, não tem problema, eu quero fugir mesmo dessa missão. E ele foi dormir. Que loucura, né? Ao mesmo tempo, assim, é tão confiante, quanto ao mesmo tempo não estava mais nem aí para a situação, né? O comandante do navio aproximou-se dele e lhe disse: como podes dormir? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez Deus se lembre de nós e não pereceremos. E mandando, olha, todo mundo está rezando, reze também. Reze também. Então aqui, o Brasil está passando por um vento muito, muito forte. O mundo inteiro. Como você pode dormir? Como você pode ser negligente nesse tempo? Como você pode não estar nem aí para o que está acontecendo? Dobre os joelhos, converta-se, volte ao Senhor, ore do seu jeito, rezando o texto, lendo a Bíblia, lendo a missa, fazendo um jejum, penitência, tudo isso, mas ore, reze. Desculpa. Talvez Deus se lembre de nós e não pereceremos, né? Vamos rezar. Talvez Deus se lembre de nós, do Brasil, e não pereceremos. E eles diziam uns aos outros: vinde, lancemos a sorte
para saber por causa de quem nos acontece essa desgraça. Eles lançaram a sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então, caiu sobre Jonas. E lhe disseram então: conta-nos qual é a tua missão, de onde vens, qual a tua terra, a que povo pertences. Já que a sorte caiu em você, nos explique o que aconteceu. Qual a tua missão? Quem é você? Porque essa agitação desse mar tempestade foi por sua causa. E aí ele lhes disse: eu sou hebreu e venero a Yahvé, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens foram tomados por grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Por quê? Porque os homens sabiam que ele fugia para longe da face de Yahvé, porque Jonas lhes tinha contado tudo. Então Jonas contou tudo, disse quem ele era, o Deus que ele cultuava, a missão que ele tinha recebido e que ele estava fugindo. Os homens ficaram atemorizados com isso. Né? Ficaram atemorizados. Eles lhes disseram: que te faremos para que o mar se acalme em torno de nós? Pois o mar se tornava cada vez mais tempestuoso. Ele lhes disse, Jonas disse: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se acalmará em torno de vós. Porque eu sei que é por minha causa que esta grande tempestade se levantou contra vós. Então os homens remaram para atingir a terra, mas não puderam, pois o mar se tornava cada vez mais tempestuoso contra eles. Eles então invocaram a Yahvé e disseram: ah, Yahvé, não queremos perecer por causa da vida deste homem, mas não ponhas sobre nós o sangue inocente, pois tu agistes como quisestes. E tomaram Jonas e o lançaram ao mar, e o mar cessou o seu furor. Os homens foram tomados então por um grande temor para com Yahvé, ofereceram um sacrifício a Yahvé e fizeram votos. Veja, interessante que o autor, o profeta, desse livro do profeta Jonas, insiste na retidão dos marinheiros. Mesmo pagãos, eles eram homens justos, retos. Por exemplo, eles se escandalizaram quando souberam que Jonas tinha se rebelado da vontade de Deus. Eles temeram ofender a Deus, quando eles iam ter que jogar fora Jonas. Eles ficaram com receio que viesse vingança pelo sangue de um inocente. E finalmente, reconhecendo o poder de Deus, eles prestaram culto. Então, houve ali conversão. Aqueles homens se converteram porque viram que, de fato, Deus poderoso, aquele que acalmou a tempestade, não foi o Deus deles, não foi os deuses deles, nada disso, mas foi o Deus poderoso, o Deus de Yahvé, o Deus de Yahvé, o Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, o Deus que é o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Pai. Este é o Deus poderoso. E ali, quando eles viram o mar se acalmando, acreditaram em Deus. Talvez, meu querido irmão, minha querida irmã, a tribulação que você passa, e para mim ficou isso, Primeiro que eu não posso fugir da vontade de Deus, da missão que Deus tem para mim, seja ela árdua, Eu preciso sempre querer estar na presença de Deus e querer fazer a sua vontade, mesmo me sentindo indigno, mesmo sendo perseguido, mas fazer a vontade de Deus. Anunciar, denunciar, confortar, convidar à conversão. Depois, não adianta eu fugir para longe da face de Deus, porque eu viverei provações, sofrimentos, tempestades, que terão um intuito, o maior intuito, o único intuito, de me atrair de volta para Deus. As tempestades têm esse intuito, de me atrair de volta para Deus, de me trazer de volta para Deus. E depois, esta é a realidade, acreditar nisto. Então, o que Deus falou com você? Deixa aqui nos comentários. Amanhã a gente parte para o capítulo 2 de Jonas. É pequenininho, mas é tão grandioso, A gente aprende tanta coisa, é tão bom entender isto. Que Deus nos dê a sabedoria e a sua graça para entender a sua palavra e, mais do que isso, praticá-la, vivê-la, nos converter e sermos santos. Até amanhã.